muitos raios. Então, cuidado, nossos ouvintes, com o que nós temos previsto por aí. No programa Terceira Via, nós vamos falar sobre conservação da natureza, educação, saúde e qualidade de vida. E hoje nós começamos com o quadro Gente que Inspira e Transpira. E trazemos para conversar conosco João da Silva Júnior, ou João Júnior, ou JJ, Parnanguara, à frente da 5C. 5C é o Centro Cultural Cecília Correia Carvalho. João vai contar a história, a sua própria história, a sua história pessoal e quais os motivos que o levaram a criar essa iniciativa tão bacana. Gente que transpira e inspira. A vida e a voz de quem faz acontecer. JJ, ou João Júnior, é pedagogo de formação. Atuou no ramo logístico durante 18 anos e há 3, quase 4 anos está à frente da 5C, uma das iniciativas mais bacanas do nosso estado do Paraná. Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Aristides. Bom dia, Augusto. Tudo bem, tudo tranquilo. É um prazer recebê-lo aqui no programa Terceira Via e é uma honra poder compartilhar com a 5C alguma dessas iniciativas com os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, João, eu gostaria que você nos explicasse o que quer dizer, além de Centro Cultural Cecília Correia Carvalho, os 5Cs. Eu costumo dizer que o nome vem daquelas coincidências que só acontecem quando a gente acredita em alguma coisa. O 5C vem de 5 valores que a gente acredita serem importantes na infância da criança, para que ela cresça com discernimento. E quer dizer conhecimento, conscientização, cultura, comunidade e cooperação. Conhecimento, comunicação... Não, conhecimento, conscientização, cultura, cooperação e comunidade. São os cinco valores que você, João, e as pessoas que o apoiam acreditam são importantes na formação de uma criança. Isso, correto, porque ela tenha discernimento e possa fazer boas escolhas no futuro, né? E aí ficaria complicado explicar, o 5C é isso. E a gente foi atrás de um nome e calhou de ter o nome da minha avó, que é Cecília Correia Carvalho. Então, junto com o centro, já tem os 3Cs, Centro Cultural, a gente trabalha com bastante cultura, então é uma coincidência que o destino acaba trazendo pra gente. Você sabe, João, quando nós buscamos o entendimento sobre determinada coisa, sobre determinada atitude, sobre determinada ação, nós buscamos nos situar, nós buscamos entender o que está acontecendo no tempo e no espaço. O teu espaço é Paranaguá, mais especificamente uma Paranaguá marcada pelos impactos, muitas vezes negativos, do porto. O entendimento desses impactos, a percepção, a visão desses impactos associada à tua formação na área logística influenciou a formação da 5C? Totalmente, totalmente. A gente entende que o porto traz sim grandes benefícios, mas traz também algumas mazelas, né? Certo. E as pessoas, as crianças são as mais comprometidas nesse ambiente. E aí, avaliando como a gente mudar um pouquinho da realidade da comunidade, a gente entendeu que devia atuar com crianças até 12 anos em Paranaguá. Você é de Paranaguá, cresceu em Paranaguá? Sou criado, né, nascido, criado, batizado, crismado, e eu morei 5 anos em Curitiba, mas retornei para fundar a instituição. Certo. E lá em Paranaguá são mais de 30 mil crianças com essa faixa etária. Dessas 20 mil hoje estudam, né, são matriculadas. E das 20 mil, apenas 30% estão em período integral. Então a gente viu aí que 70% das crianças ficam vulneráveis né, ao dia a dia e à rotina da rua. Ficam, além das 10 mil que não estudam, um número que me chamou a atenção, porque realmente quase 30% das crianças na região não estudam. 70% das que estudam vão para a escolinha, voltam da escolinha e depois ficam soltas. Correto. Claro, na nossa realidade atual, os pais e as mães trabalhando, elas ficam, quando muito, no cuidado de um familiar, de um avô, de uma avó, mas em geral soltas pelas ruas
pelas vielas de Paranaguá. E uma vez soltas por Paranaguá, tem contato com o quê? Tem as crianças também que mesmo em casa, né, agora com a tecnologia e aí fixadas na internet e também na televisão, então também vulneráveis ao que passa, né, porque não tem um adulto ali para monitorar. Isso é muito importante. Para monitorar o que elas estão assistindo, o que elas estão vendo, né? Isso é muito importante. O problema das telas, além da televisão, acesso a celulares e a computadores, e nem tudo que vem é bom, não é? Da mesma forma que existem programas fantásticos que trazem cultura, trazem ciência e conhecimento, existem aquelas porcarias que incentivam a violência, sim. Ao preconceito, ao crime e tudo mais, não é? Correto. E a gente não atua só com as crianças carentes, né? São as crianças do bairro. Então a gente busca essa socialização e a troca entre as crianças que têm mais condições e as que não têm. Ah, que interessante. Então vocês buscam aquelas que têm esse amparo, né? E Sim. colocam elas em contato com as outras criancinhas. Correto. A gente acredita que a comunidade, ou seja, independente da sua situação financeira, um cuidando do outro consegue melhorar o bairro e melhorar o que a gente tem de melhor, que é nosso. Qual bairro que é esse? É Parque São João, em Paranaguá. Parque São João. Fica perto do porto? Dá uns 15 minutos, né? Mas ele hoje é o 5º com o maior número de registros no Conselho Tutelar, né? Com adolescentes e infratores e tal, por conta do envolvimento com drogas. 5º no Paraná? 5º em Paranaguá. 5º em Paranaguá, por conta do envolvimento com drogas. Isso, e aí foi um dos estopins também para a gente ter essa iniciativa e fundar o Centro Cultural. Mas não tem muito como falar do Centro Cultural e não falar da minha história, porque acabam caminhando junto. É isso que nós queremos escutar. Tá, a infância não foi uma infância difícil, mas foi uma infância solta. Certo. Né? A gente podia brincar até tarde na rua e tal. Mas uma infância com um local para lazer. A gente tinha o campo de futebol e as famílias se reuniam nesse campo aos domingos e uma família acabava cuidando da outra. Então surgiu também como inspiração para eu poder tomar algumas bases para nossa instituição. Existia essa vida comunitária. Sim, sempre. O bairro sempre foi bem unido nesse sentido. Mas umas 2 gerações após a minha geração, e aí tem um primo meu que se envolveu com o tráfico. Certo. E aí, depois de completar 18 anos, ele veio a falecer com 8 tiros. E aí eu fazia alguns trabalhos voluntários aqui em Curitiba e decidi largar tudo e voltar para Paranaguá para fundar a instituição e cuidar dos nossos, né? Então, exatamente. A gente às vezes reclama muito e não faz pelo vizinho que está do lado ou pelos próprios parentes, né? Você tem quantos anos, João? Eu tô vou fazer 35 esse ano. 35 anos. E acredito que você era muito ligado a esse primo. Sim, a minha família é sempre muito grande. Minha avó, né, a Cecília, teve 17 filhos, então a reunião começava a véspera de Natal, só acabava no Ano Novo. No Ano Novo do ano seguinte? Do ano seguinte, E aí a gente muito próximo mesmo, a família sempre muito unida nesse sentido. E aí não adiantou muito falar algumas coisas para ele, né? Depois da adolescência já ficou mais complicado. E aí, voltando para Paranaguá, imaginando, tem que começar com criança, na infância, na pré-infância, e com alguns valores fortes que a gente teve e que essa outra geração acabou não tendo, né? Porque uma coisa chama atenção, você está nos contando, e nós havíamos conversado sobre isso antes, família grande, todos crescendo juntos, basicamente o mesmo ambiente e tal, mas o João o JJ atua no ramo logístico, sempre trabalhou, sempre foi um exemplo para a comunidade, etc. E infelizmente um primo acaba tendo contato com o crime, com o submundo das drogas, com o vício e veio a falecer. Como é comum com todas as pessoas que acabam entrando nesse inferno.
A ideia, João, é oferecer então para essas pessoas o caminho, mostrar que existe um caminho de preservação pessoal, de conhecimento e de educação, não é? Correto, e apresentar outras perspectivas, né? O que eu acredito muito sim que para ele acabou faltando isso, tanto da minha parte, da parte familiar, da parte da comunidade, da parte do Estado, faltou apresentar outras perspectivas para eles, e é o que a gente busca aos pouquinhos lá no 5C com as nossas oficinas, né? Então são mais de 11 oficinas por sábado. Acontecem simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que está tendo futebol, tem a esgrima com folha de jornal e tal, as espadas feitas assim. Tem o teatro, e aí tem agora o cinema, por conta do prêmio que a gente, né, conquistou ano passado no Instituto Legado. E pintura, dança, música, violão, teclado. Então a gente fala que as oficinas são chamariz para que a gente consiga passar os nossos 5 valores, né? A conscientização, mais conhecimento, que eles possam cooperar um com o outro e com a comunidade, né? Então, por meio da cultura. Então, a gente alinha esses 5 valores em cada oficina que a gente realiza lá. Agora, são 11 oficinas. Por mais que a sua família seja grande, não é só com a turma de casa que você consegue tocar essas oficinas todas. Oficina de esgrima, de teatro, de literatura, de cinema. Como é que você faz, ou como é que você começou a fazer? A montar essa estrutura premiada pelo Instituto Legado. O João, vejam só, o João pedagogo, o João, que não é um empresário, que de repente decidiu destinar uma parte dos seus recursos a uma iniciativa e colocar alguém à frente. Ele colocou a mão na massa, ainda muito machucado pelo que havia acontecido com o seu primo. Como é o nome do seu primo, João? Robson. Com o Robson. Com o que havia acontecido com o Robson, que cresceu com o Robson, mas acabou perdendo a companhia desse grande amigo, decide montar essa grande instituição, que hoje são 3 anos de 5C, já oferece à comunidade 11 oficinas. Como é que você, qual que é a mágica por trás disso? O amor, eu costumo dizer que o amor, a paixão pela educação me fez transformar primeiro o meu mundo, né? Então eu me transformei ao ter contato com a educação. E aí eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque não tem como não falar dessas outras coisas também, sabe? Em 2008 nós descobrimos a doença do meu pai, fibromialgia, e antes disso eu era um adolescente mala, vamos dizer assim, né? Então eu tinha o sonho, até os meus 40 anos vou juntar meu R$1 milhão e eu vou ter isso, vou ter aquilo, eu vou ser bem sucedido e eu vou ter uma condição, né, boa. E com a doença do meu pai a gente aprendeu a viver com pouco, porque ele tomava um remédio que custava R$50 por dia. E aí os recursos foram acabando, a gente vendeu os bens materiais e eu tive na empresa que pedir demissão, né, em contato com algumas pessoas para usar o dinheiro do fundo de garantia para comprar esses remédios. Que não eram oferecidos pela rede de saúde? Não era. A fibromialgia em 2008 nem era reconhecida, na verdade, nacionalmente ainda. E aí um amigo falou assim: não, João, vá para casa, descansa, segunda-feira a gente conversa. Na segunda-feira minha demissão estava pronta e um contrato de pessoa jurídica. Né? Essa pessoa me ajudou muito nesse momento. E o tratamento do pai funcionando e tal, e o destino trouxe esse amigo para Curitiba. Eu continuei em Paranaguá. E nesse meio caminho eu conheci o Grupo Sinais, um grupo de adolescentes. Na verdade eu e minha irmã fundamos esse grupo a trabalhar com crianças já nesse sentido, e frequentávamos um orfanato. E nesse momento percebemos que a gente estava com pouco, com muita dificuldade, mas tinham crianças, né, pessoas com menos ainda, né, crianças que tinham perdido os pais, crianças que estavam abandonados lá, e com um sorriso no rosto. Então, para de reclamar um pouco, e vai fazer alguma coisa. O tempo passou, esse amigo em Curitiba me convidou para vir trabalhar aqui, em 2012.
eu já estava fazendo pedagogia por causa desse envolvimento com as crianças no orfanato. Eu tinha me apaixonado, decidi largar a administração, estava no 3º ano de administração, alguns me chamaram de louco. Como assim? Falta pouco para se formar. Mas quando a gente não se encontra com aquilo que gosta, é bom ir buscar e a hora que encontrar, agarra, né, se dedica ao máximo àquilo. E foi assim que aconteceu com a pedagogia. Eu vim para morar em Curitiba, fiquei 5 anos aqui, e aí me formei em pedagogia no ano em que meu primo faleceu. Sim. E aí eu falei, não adianta, eu fazia alguns serviços voluntários aqui nessa nova empresa, e falei, eu estou fazendo em Curitiba e em Paranaguá os nossos estão, né, vindo a falecer e se perdendo. Ou seja, eu estou pensando em mim, mas eu estou perdendo tudo aquilo que... Na verdade, você não estava pensando em você estava pensando em como recompensar sua própria vaidade, né? Sim. Como também recompensar sua própria vaidade. E você estava percebendo que o que o João era, o que importava de fato para o João, que eram aquelas reuniões de família na casa da avó Cecília, estavam indo embora, estavam deixando de existir porque o crime, porque as drogas, porque a falta de estrutura, de conhecimento, de conscientização estava causando todos esses problemas, né, João? Sim, completamente. A estrutura familiar hoje é um dos pilares também, né? Certo. Seja ela como for. Não sei se você já reparou, isso é muito comum agora, me chama bastante atenção, em tempos de Copa do Mundo ou em tempos de Olimpíada, você vê os grandes jogadores, quem que está atrás do grande jogador? Não é o técnico, não é o treinador, mas quem faz o guri acordar cedo, quem faz o guri não cair na tentação de ir para um mau caminho, acaba sendo a mãe, ou o pai, ou o padrasto, ou a madrasta que dão esse apoio, né? Então você começou a agir mais ou menos como esses... O irmão mais velho. O irmão mais velho, vamos falar assim. Porque é incentivo mesmo, né? Hoje a gente sabe que a grande maioria, eu diria que 90% da seleção brasileira são de jovens que vieram da comunidade. Certo. São de jovens que sofreram na infância e que a família estava ali o tempo todo incentivando, e a gente busca incentivar todos para que busquem. Se vão se tornar jogadores, pintores, artistas, né, atores, atrizes, a gente não sabe. Pessoas de bem, que é o que nós queremos, pouco importa a ocupação que venham a exercer, pessoas que influenciem e impactem positivamente a sociedade. Nós estamos aqui no programa Terceira Via conversando com o JJ, ou o nosso João Júnior, fundador e protagonista da 5C. Ele está nos contando como ele tem mudado a vida de crianças em Paranaguá. Crianças impactadas pelo crime, crianças impactadas pelo contato com a violência, com as drogas, com a prostituição. Você pode participar do nosso programa enviando um e-mail para programaterceiravia@justicaeco.com.br ou mandando um WhatsApp para 941, 9620-9870. João, você sabe que as pessoas estão nos assistindo pela internet. E eu queria que você mostrasse para os nossos ouvintes ou assistentes via Facebook o que você tem no braço. No braço do João, ele tatuou a logo dos 5C. João, 11 oficinas. Vamos falar um pouquinho sobre as 11 oficinas que você realiza. Tem as oficinas e alguns eventos também, né? Datas comemorativas. E a gente, todo sábado? Todo sábado. A gente fez uma semana do meio ambiente. E as crianças coletando os resíduos na rua do 5C e separação de lixo. E logo um mês depois a gente fez uma festa junina. E temos 2 meninos lá que são terríveis, vamos dizer assim, né? Aos olhos das pessoas, eles são agitados. Toda criança. Toda criança. Deveria ser, né? E aí, minha irmã veio correndo na festa junina e falou: Júnior, vai lá ver o que eles estão fazendo. Eu todo preocupado, falei, pronto, mais de 200 pessoas na festa e os dois brigando, e agora o que a gente faz, né?
Quando eu cheguei lá, para minha surpresa e alegria, um estava com o saco do lixo na mão e o outro catando o palito do algodão doce, o saquinho do cachorro quente. E aí eu cheguei a agradecê-los e um deles olhou para mim e falou: pois é, né, tio, esses adultos não sabem de nada. Então a oficina de conscientização do meio ambiente trouxe o resultado logo em seguida, assim, que a gente não imaginava que seria tão rápido, mas é um exemplo de que as coisas simples acabam mudando comportamentos, né? E essa oficina do meio ambiente você mantém todo sábado? Não é todo sábado, mas a gente, em parceria com o Parceiros do Mar. Nossos amigos Parceiros do Mar provavelmente estão nos assistindo. Em primeira mão aqui divulgando, a gente tem um evento em julho e vamos fazer em Pontal uma atividade e nossas crianças vão catar resíduos lá e vamos tentar deixar um pouquinho mais sustentável esse nosso ambiente. Olha, Silvia, já entregaram o que vai acontecer em julho. Não passei a data, Silvia. Nossa, calma, tô segurando. 5C em parceria com o trabalho fantástico da Parceiros do Mar. Surgiu aí os parceirinhos do mar, né? Que bacana. A gente vai ser bem legal, os amborês. bem produtivo. Ótimo, que bacana. Além da oficina de meio ambiente. Em 2015 a gente iniciou com 8 crianças e aí eu sei 6 notas musicais, e foi o que iniciou o projeto. Então eu passava o parabéns para você pro mais grandinho e ele tinha a missão de repassar para os menores. Então quando a gente fala do valor cooperação, é nesse sentido também. Todo o conhecimento que eles aprendem, a ideia é que eles repassem. E aí veio um menininho com uma flauta de brinquedo, falou assim: tio, ó, para você ensinar para as crianças. E aí a internet ajuda nesse sentido. Eu fui atrás, vi como tocava o parabéns para você e iniciou uma segunda oficina. E assim vai indo. Chega o voluntário e tem a oficina de artesanato, ele vai fazer, desde que remeta alguns dos nossos valores. Ou seja, alguém que entende de artesanato, alguém que entende de música, alguém que entende de teatro vai levar esse conhecimento e esperar que esse conhecimento venha a ser multiplicado pelas crianças. Sim. Hoje dos nossos 6 voluntários fixos, 3 deles iniciaram com a gente há 3 anos atrás. Então eles já tinham 12 anos, hoje estão com 15 e nos ajudam lá. Então o que eles aprenderam e aprendem, eles repassam para as crianças, ajudam no lanche, né, na entrega, ajudam na oficina de esportes, no futebol. Então eu digo que o sonho começou comigo sozinho, mas ele já é da família, é da comunidade, é dessas crianças. Quando a gente pergunta de quem é o 5C, a criançada responde que é deles, e é mesmo. Que bacana. É algo que fica para eles. Então a gente perguntou: e se o tio não puder mais e a partir de amanhã não tiver mais 5C? A resposta é que eles vão ficar tristes, mas que não vão deixar o 5C acabar. Então isso para mim já é a grande satisfação da vida. Uma coisa que tem chamado bastante a atenção em relação ao 5C é a tua capacidade, João, de delegar funções. Afinal de contas, você trabalha, tem um emprego convencional, um emprego das 9 às 6 da tarde, e mesmo assim consegue levar à frente a 5C. Isso se deve em muito à tua capacidade de inspirar outras pessoas e de treinar outras pessoas para exercer essas funções à frente da instituição. Isso é algo que você aprendeu ou você percebeu e foi buscar conhecimentos em gestão para garantir a continuidade da tua iniciativa? Não, essa experiência de 18 anos em logística, né, me trouxe muita bagagem mesmo. E aí esse meu amigo em comum que me ajudou lá atrás, ele sempre me incentivou no sentido da liderança, né? Que a gente lidera assim pelo exemplo. Então muitas das crianças que hoje nos ajudam, os voluntários que apareceram e ficaram, os que vão de vez em quando, os que ajudam de longe, eles percebem no exemplo. Então, lógico, né, tenho meus defeitos e são vários, mas o exemplo positivo de ter fundado a instituição, esse exemplo de se preocupar com o próximo, acho que cativa
e aproxima as pessoas que querem também fazer alguma coisa. E graças, né, ao destino, essas pessoas vieram e estão comigo até hoje, e eu sei que vão continuar apoiando sempre. Certo. João, nós sabemos que você tem uma oficina de cinema também. Correto. Né? Como correto. que essa ideia tão ambiciosa surgiu? Uma instituição que surgiu há 3 anos atrás, uma instituição que existe há apenas 3 anos. Pessoal, nós estamos falando de uma instituição que ensina a fazer cinema para crianças, muitas crianças carentes, num bairro vitimizado em Paranaguá. Um bairro exposto a todo tipo de problema social. E quem está à frente dessa iniciativa, o nosso JJ, não é uma pessoa que saiu de um grande estúdio de cinema ou mesmo de uma grande rede de televisão. É alguém que teve essa visão. Nos conte sobre a oficina de cinema, João, e conte para os nossos ouvintes o que te garantiu essa oficina. Como em toda casa de ferreiro espeta de pau, né, não podia ser diferente. Os meus anos de logística e trabalhando com gestão da qualidade, olhando missão, visão, toda essa parte empresarial, quando eu fundei a instituição, não pensei em nada disso. Eu queria dar aula. O pedagogo, eu quero estar em sala de aula e levar um pouco de conhecimento para essas crianças. E aí eu tive contato em 2017 com o Legado, que me faz pensar em tudo isso. O que é visão, qual é a missão, quais são as ferramentas que você utiliza lá. E aí resgatar um pouquinho do que eu aprendi e botar em prática para a instituição e ver que eu podia aumentar o impacto, né, do 5C. E nesse caminho vieram alguns questionamentos e no que você vai usar a verba se você ganhar esse prêmio, né? Como que você vai utilizar? E a ideia é para utilizar na construção do banheiro, porque a sede do 5C fica no terreno de casa. Da sua casa? Da casa dos meus pais, e eles utilizam o banheiro da casa dos meus pais. E aí, como separar uma coisa da outra? Quantas crianças são mesmo? De 40 a 50. Esse sábado tinha 60 crianças. Ou seja, 60 crianças, meninos e meninas, usando o banheiro da casa dos pais do João. Isso. No sábado. Imagina um sábado de chuva, a festa que não é. E com isso, o Legado nos antecipou. Então, a gente almejava construir o banheiro no final do ano e toda a capacitação veio nos proporcionar em outubro construir um novo barracão, um banheiro. Tem muita coisa para fazer ainda, né? Certo. Acabamentos ainda faltam, mas a gente construiu o banheiro. Então, já que vocês construíram um banheiro, vamos construir um cinema. E aí a gente fez algumas pesquisas com as crianças, quais os pontos turísticos que vocês conhecem em Paranaguá. Vocês já foram no aquário, a gente tem um aquário muito bonito lá em Paranaguá. Vocês conhecem o museu. E quantos de vocês foram ao cinema? 90% das nossas crianças nunca foram ao cinema. Nunca tinham ido ao cinema? Nunca foram ao cinema. E quando a gente veio para Curitiba no último dia do Legado, a apresentação dos premiados, a gente trouxe 12 crianças e das 12, 10 nunca tinham entrado no ambiente de shopping. E eu já estava em Curitiba, ansioso, esperando por eles. Eu olhei e eles estavam subindo e descendo a escada rolante brincando. Eu olhei para minha mãe e falei, tá aí o meu prêmio. Olhar a felicidade deles em algo tão simples. Subir e descer a escada rolante do shopping. E a ideia é que essas 40 crianças que vão estar lá todo sábado, as 280 que moram no bairro, né, porque são 281 crianças que moram no bairro até essa idade, e que a gente consiga ampliar e atender pelo menos essas 280. As 30 mil é muita pretensão. Quem ainda, sabe, João? Mas a gente busca esse sonho assim todo dia. Então eu acordo, olho pro meu braço, a tatuagem, e falo, é realmente o que a gente veio fazer. E aí o cinema veio nessa evolução de ideias, e vamos fundar um cinema
E aí a premiação do legado fez com que a gente comprasse o material. Nós ganhamos as poltronas, então parte da verba a gente não utilizou e vai aplicar em outra oficina, quem sabe uma rádio. Então a gente tá... Olha só. A gente tá sempre em busca de coisas novas, porque eu posso ter um menino radialista, e aí eu vou contar o fato de um outro priminho meu. Ele, 8 para 9 anos, ele me abraçou um sábado e falou assim: tio, eu senti o vento da bala passar na minha cabeça. Ele viu o pai ser assassinado. Uau. Na frente dele. Quando crescer eu vou matar quem matou meu pai. E Teu priminho. É primo também. Isso ainda é difícil, toda vez que eu Imagino. falo me emociono. E teve um documentário, o pessoal da faculdade apareceu lá, e fazendo o documentário ele ajudou, né? Eu digo o destino, né? As oficinas acontecem à tarde, e ele pela manhã apareceu durante esse evento da gravação do documentário, e ele ajudou na parte áudio do pessoal. Quando eles foram embora, ele me abraçou de novo e falou assim: tio, quem sabe quando eu crescer eu não sou jornalista. Olha que bacana. E aí, mais uma motivação para não parar, para não desistir e mover todas as forças possíveis para que ele continue com essa pegada, continue com isso. E esse domingo, né, ontem, a gente gravou as primeiras cenas do filme deles, porque a ideia é que na inauguração do cinema a gente apresente um filme produzido e encenado por nossas crianças. E a gente gravou algumas cenas com eles e tal. E esse mesmo priminho falou assim: tio, agora eu sou ator do 5C. E eu falei: todos vocês são atores e atrizes, não só do 5C, mas da vida de vocês. Sim. Né? Vocês podem ser o que vocês quiserem. E é o que vai ser. E a gente não sabe o futuro, mas a gente vai plantando algumas coisinhas, alguns incentivos agora na infância, para que eles possam lá na frente escolher o que é melhor para eles. E você sabe que no lançamento desse filme você já vai ter plateia garantida. Nós estamos recebendo uma profusão de mensagens dos nossos ouvintes. Gente como o Jefferson Ergang, que diz: João, grande cara, trabalho maravilhoso. O Josiel da Silva, esse é fera. A Carla Horrich, que diz: JJ, sempre fazendo a diferença. Walter Júnior, grande JJ. Lena Vivi, J faz a diferença, bom ser humano. Lucimar Costa, que manda carinhas alegres. Minha mãe. Dona Lucimar. Alguém mais tinha, né? Fã número 2 aí. Número 2. Bom, a dona Lucimar merece também os nossos elogios. Totalmente. Para cuidar do banheiro após a entrada de 60 crianças num dia de chuva. O seu João também. O seu João também. Meu pai, vixe, eu digo que o maior exemplo de todos é o dele, sabe? Tem apenas a 4ª série, e é o que me inspira e me formou como JJ. Várias histórias, e aí quem sabe um outro dia acabar contando também. Algumas você vai contar hoje. Sim, podemos. Não escapa, porque senão os ouvintes reclamam, querem saber o que mais você tem para nos contar. Então nós temos um documentário saindo do forno, um documentário que vai ter como os autores crianças do projeto 5C, vai ser produzido pelo pessoal do 5C, atenção, por uma instituição que surgiu há 3 anos atrás, quase 4, não diretamente ligada à área do cinema, ou seja, a ideia foi fazer cinema, eles foram atrás, conseguiram as verbas, inicialmente uma verba para construir um banheiro, esse banheiro acabou virando um barracão virou um cinema. Isso, o documentário o pessoal da faculdade, né, que vai fazer esse documentário. Estou ansioso em saber também como ficou, porque eles entrevistaram as crianças e eu não sei
o que foi dito, como que eles fizeram, mas eu confio também no trabalho que eles realizaram. E aí o cinema tem o apoio do Juan de Paranaguá, que ele trabalha na área. E depois de um mês, eu entrando em contato com várias pessoas, ele se prontificou a ajudar. E no domingo estava lá, passou a tarde com as crianças, se emocionou com elas, né, com as histórias, e está com a gente para ajudar nessa produção. E a produção sairia de qualquer jeito no nosso celular, filmagem com as crianças, porque acredito que o conteúdo, o conhecimento que eles iriam trazer nesse filme seria muito mais gratificante do que as próprias imagens, assim. João, vamos dar um pequeno intervalo e escutar o giro de notícias trazido pela Esther Atanásio. Giro de notícias. A informação em tempo real no Terceira Via, Esther Atanásio. Olá, muito bom dia. Você está ouvindo o programa Terceira Via. Hoje é dia 12 de junho de 2018 e agora são 7h36. Você acompanha a entrevista com João Costa Júnior a respeito do Centro Cultural 5C de Paranaguá. E para participar da nossa conversa, você pode enviar um e-mail para programaterceiravia@justicaeco.com.br ou pelo WhatsApp 996209870. E também pode acompanhar nossa conversa ao vivo pelo Facebook. O endereço é facebook.com/terceiravia95.7. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara Federal se reúne amanhã para debater os riscos ambientais da nomeação política no Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. No mês passado, os funcionários do ICMBio receberam informação de que o órgão seria presidido pelo empresário Cairo Tavares, indicado pelo PROS. Segundo os conservacionistas, Tavares não possui experiência na área ambiental. Representantes da causa ambiental vão participar da reunião amanhã com os deputados federais. O Instituto Legado realiza no próximo sábado, dia 16 de junho, a primeira edição de uma oficina de Design Think para empreendedores sociais. O conceito consiste em um conjunto de técnicas e ferramentas para criar soluções de problemas e necessidades de clientes de forma colaborativa, inovadora e baseada na empatia. A oficina também será realizada nos dias 23 e 30 de junho. Mais informações sobre esse curso você encontra no site institutolegado.org. O curso de Ciências Sociais da UFPR realiza na sexta-feira, dia 15, um debate sobre o papel da pesquisa social para a transformação da sociedade. Além de professores e acadêmicos da área, o encontro contará com a participação de organizações de impacto social, como a Teto e a Barco Sorriso. As atividades serão realizadas no período da tarde na reitoria. Mais informações sobre esse evento você pode encontrar na nossa página do programa Terceira Via no Facebook. É só digitar Programa Terceira Via, curtir e acompanhar essas informações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, firmaram ontem em Singapura um acordo para a interrupção da fabricação de armas nucleares. E a Copa do Mundo começa essa semana, a abertura é na quinta-feira, faltam 2 dias. Os jogadores da seleção brasileira já desembarcaram na Rússia e começam hoje a preparação para o jogo de estreia no domingo. Giro de notícias. A informação em tempo real no Terceira Via, Esther Atanásio. Você está ouvindo o programa Terceira Via. Caminho de justiça e cidadania. Gente que transpira e inspira. A vida e a voz de quem faz acontecer. Vamos lá, pessoal, dando continuidade à nossa conversa com JJ, à frente da 5C, uma instituição que tem mudado a vida de inúmeras criancinhas lá em Paranaguá. O programa Terceira Via, uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação, em parceria com o Instituto Positivo, Hospital Pequeno Príncipe e SPVS, nossa mãe do céu, essa SPVS, traz para você
assuntos como conservação da natureza, educação, saúde e qualidade de vida, e sobre ações e atitudes que podem gerar um impacto positivo na sociedade. Eu, Aristides Ataíde, vou ficar até as 9 horas da manhã na companhia de Esther Atanásio sobre os trabalhos técnicos de Will Felipe. JJ, recebemos mais participações da Silvia e da Flávia Mussi, que dizem: vocês vão se encantar com eles. O que faz com que a 5C encante tanta gente lá em Paranaguá? O amor. O amor. O amor. Todas as pessoas se encantam por ver paixão no que a gente faz, por sentir dos voluntários, por sentir da família e das próprias crianças, que é um espaço de lazer para as crianças. A gente tem alguns outros vários projetos durante o ano. Iniciar em julho o apoio à aprendizagem. Então, das 10 ao meio-dia, no sábado também, a ideia é dar aulas. Eu não gosto de falar de reforço escolar, mas é de incentivo à leitura, à matemática, à história, para que eles conheçam mais da história da cidade, mais da história do Paraná, que eles conheçam esse nosso Brasil que é tão bonito, tão rico, né, João? Tão rico culturalmente. Dentro do próprio estado, várias culturas, então a ideia é que a gente consiga levar um pouquinho disso para eles também. Dia 7 de julho, nós vamos ter uma oficina de profissões, e não sei se vocês lembram do Grupo Sinais, que eu comentei, da gente teve contato com adolescentes de 12 a 15 anos em 2009, 2008, e essas crianças hoje, jovens adultos, com 20, 21 anos, vão apresentar as profissões deles para as nossas crianças do 5C. Algumas com muito incentivo nosso, seja engenheiro, vá atrás, é esse teu sonho, tem jeito de conseguir. Então a gente vai ter cabeleireiro, médico veterinário, engenheiro, recepcionista, capitão de bordo. Se você precisar de um advogado que atua na área do direito da conservação, já estou me candidatando, entrando na fila. 7 de julho, a oficina de profissões lá no 5C, apresentar as diversas profissões que existem para as nossas crianças. Estarei lá, João. E que eles se encantem por alguma e acreditem, é isso que eu sei fazer, é o que eu quero fazer e o que eu vou fazer quando crescer. Okay. Então a ideia é essa. E aí... o que mais encanta é o sorriso deles. Então a minha recompensa é eles estarem felizes por estarem lá, saber que a gente está fazendo algo positivo para eles. João, você entende, e eu também entendo, que o Porto de Paranaguá é algo necessário ao desenvolvimento do estado do Paraná. Nós precisamos do Porto de Paranaguá, e esse porto que já existe há muitos anos traz benefícios, mas também traz problemas, como o contrabando, o contato com as drogas, a prostituição infantil, que talvez seja a face mais perversa disso tudo. Outros empreendimentos estão programados para o Paraná, empreendimentos que tendem a impactar a sociedade onde eles devem se instalar. Como que você enxerga essa movimentação toda? Você acredita que poderia existir um caminho alternativo aos portos no litoral? Tudo que vem de cima para baixo eu acho nocivo, né? Então, eu hoje me considero um representante da comunidade e em momento algum vi movimentos de questionamento e pergunta do que a gente acha e acredita nesse sentido. Certo. Vieram alguns projetos e estão prontos, né? Licitação aprovada e estrada rasgando floresta e ao morador que vai ser impactado nem percebe ainda. Não percebe e não tem conhecimento do que vai acontecer, né? Então, desenvolvimento vem, com certeza vem. Aí a pergunta é para quem? Hoje a gente sabe que
muito mais da metade do recurso do porto é para fora da cidade. Certo. Né? Então, o que eu acredito que falta nas instituições públicas é dar o devido retorno para a sociedade. Porque, sim, por que não um 5C em cada bairro vindo dessas obras, né? Por que não eu vou retirar, sim, parte da mata, mas sem prejudicar os pescadores que vivem... Ou os índios que vivem na região. Então, falta muito diálogo com a sociedade, né? Porque realmente não adianta fazer assembleia 2 horas, 3 horas da tarde em que todo o pessoal está trabalhando. E aí como você ouvir a parcela da população que vai ser afetada com todas essas obras, né? Então é positivo, sim, eu acredito no desenvolvimento, ele deve acontecer, porém o retorno para a sociedade acaba não vindo ou vindo muito pouco. Então, quem sabe da necessidade da comunidade é a própria comunidade. Então, acho que ouvir mais a população traria um bom resultado a longo prazo para essa obra. E ouvir pessoas que nem o Dominique Pietrovinski, o Josiel da Silva, que diz que trabalhou com você na Martini Meat, a Cirlei Conforte, a Verônica Rodrigues, o Celso Luiz Johnson, a Cecília Carvalho e o Álvaro Fernandes Lago, que já te manda um recado, que está aguardando a abertura do Cine com as crianças como protagonistas, que sabem que isso é verdade e apoiam as tuas iniciativas, João, e estão do teu lado. Estão do lado das crianças. Obrigado a todos esses amigos que lá atrás, quando eu decidi fundar a instituição, questão burocrática, cartório, documentação, e aí como que faz para pagar, né, recurso, como que inicia uma instituição sem recurso. E aí eu fiz um livretinho com algumas histórias, né, inclusive do meu pai, e essas pessoas, esses amigos contribuíram para esse pontapé inicial. Então o 5C já iniciou de todos. Ou seja, de baixo para cima. De baixo para cima, de todos. Eu tinha a ideia, mas eles não me ajudaram. Falando da Martini Meat, foi o lugar onde eu passei 9 anos da minha vida trabalhando. Muita experiência mesmo, vários amigos que me trouxeram para Curitiba. E aí, na construtora Laguna, eu tive a oportunidade de fundar com o pessoal lá um comitê de responsabilidade social. Então a empresa ajudava financeiramente e o comitê engajava os colaboradores para ir realizar ações nas comunidades aqui de Curitiba também. Laguna do nosso Gabriel Hadi, sempre está participando dessas ações. Na construção do banheiro foi fundamental a ajuda deles e todos os engenheiros lá, amigos meus, né, irmãos, levo comigo no coração sempre. Então o mutirão da construção do banheiro saiu por conta da construtora Laguna e dos moradores que meteram a mão na massa. Então foi muito gratificante também a construção conjunta, né, de algo para a comunidade. Então eu acredito muito no coletivo, eu acredito muito na força que a gente tem juntos mesmo, porque eu sozinho não faria nada. João, me conte, quando você começou a agir, e você agiu muito, você deve ter incomodado algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que, poxa, faziam uso dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. Você deve ter sido visto como alguém que estava perturbando o que já existia ou trazendo mudança demais. Como é que você encarou isso? Não tive resistência. Que bom. Por conta eu nasci, né, fui criado lá, eu vi essas pessoas crescerem, eu conheço todas elas, então é uma relação de força na consciência. Entendi. Porque no final de tudo a escolha é das crianças, né? Vai ser da criança, e aí ele vai ter 2 realidades, e no final a escolha é dele. Então se ele optar por
por seguir os caminhos de um tio, de um primo, que já tem envolvimento com isso, com as drogas, né, falando de drogas, é a escolha dele. E a gente é muito consciente de que realmente a gente não pode transformar todos. É uma questão de várias passagens na vida dessas crianças. E eu realmente não sei o que eu faria se eu sentisse o vento da bala na minha cabeça. Sim, sim. Então eu não posso recriminar essa criança lá na frente, Claro. convivendo 100% nesse ambiente. Porque o que a gente faz é 20% da semana dele falar um pouquinho de outras realidades. E 80% da vida dele é Eu também em outro ambiente. Eu não sei o que eu faria, realmente eu não sei o que eu faria. É muito difícil você imaginar todos nós brasileiros expostos diariamente à violência. Alguns de nós já passaram por episódios terríveis, mas você se colocar no lugar de uma criancinha que vê o pai sendo levado embora por conta de uma disputa, por conta de uma violência, ou graças ao crime, é uma coisa brutal. Quantas crianças, quantas boas pessoas, quantos brasileiros vão embora por causa disso? É chocante. E aí eu sempre ouvi, né, no meio acadêmico, empresarial também, de que essa criança com 18, 16, 17 anos é o problema. Sim, sim. E eu tenho a concepção total de que não. Uhum. Porque na formação dessa criança, com 7, 8 anos, ele passar por tudo isso, e ter discernimento para lá na frente, não quero isso para mim, é muito difícil. É preciso muita gente falando o tempo todo, você pode ser diferente. E daí você traz o clique. Ao invés de fazer com que essa criança entre no mundo da criminalidade, entre no caminho das drogas, você faz com que essa criança que experimentou o pior desse mundo se transforme numa agente de mudança. Sim, é o que a gente sonha, né? Transformar um pouquinho do mundo dessa criança para que ela por si só consiga transformar a vida dela e também dos que a rodeiam, né? Então é uma missão diária, constante. Pouca ainda, porque é só sábado, né? Em julho agora começa sábado pela manhã também. Mas o sonho é fazer contraturno todos os dias e batalhar para que a gente consiga, né, essa queda de braço psicológica, vamos dizer assim. Então eu acredito muito que essas crianças são solução. Elas não são um problema. E a partir do momento que a sociedade entender isso, a gente consegue fazer alguma coisa pelo país. João, hoje, além de ser Dia dos Namorados, é Dia Mundial contra o trabalho e a exploração infantil. Lugar de criança é na escola ou na 5C? É na escola ou brincando. É isso aí. Né? Então, eu vou falar uma passagem rápida de duas situações que eu vi na escola. A menina, eu vou dar um nome fictício aqui de Isa, em torno de 8, 9 anos, o problema da escola, o terror. A menina era terrível. A menina era o problema da escola. Era terrível. Tá? E eu falei, eu vou conversar um pouco com essa menina. Na hora do intervalo, na hora do lanche, ela fazia a refeição, entrava na sala, voltava e fazia a refeição de novo dentro da sala. Uns 2, 3 dias eu fiquei incomodado com aquilo e perguntei: ô Isa, não precisa fazer isso, né? Não tenha vergonha de comer, o tio repete também, então pode comer aqui do lado do tio. Ah, tio, não conta nada, mas eu levo pro meu pai. Ah, olha só. Porque ele é pedreiro e faz 3 semanas que quebrou a perna. E não consegue trabalhar. E ela não tinha mãe. E aí a escola vendo essa criança como problema social, uma menina que não prestava atenção na aula e que não... Poxa vida. E aí você imaginar uma menina com uma preocupação tamanha dessa, com a alimentação do pai, precisar, né, e ser vista pela sociedade como a errada da história. Então, essas coisas me fazem realmente acreditar
de que a gente precisa olhar tudo com outros olhos, né? Totalmente. O que a gente vê não é de fato o que é. Exatamente. Então a gente precisa olhar um pouquinho mais para isso. Lembrar, João, que com toda certeza essa menininha e esse pai, que eu espero que esteja bem agora, não precisaria estar pegando comidinha na escola, levando pro pai. Que quebrou a perna, se tanto dinheiro não fosse desviado. Isso também. Outra passagem, e aí falando do dia, né, contra o trabalho infantil, na escola também, no meu estágio, eu percebia um ensino disciplinado, rígido, em alguns momentos com berro na sala de aula. Forme a fila, fulano, faça isso, faça aquilo, muita imposição. E aí eu passei a observar o intervalo dessas crianças. Sei. Na quadra de futebol eles tinham as próprias regras, não era o futebol convencional, mas aquele que chegasse mais firme no amiguinho, sei, ficava 2 minutos de fora e o tiro livre era direto pro gol. Sei. Tinha disciplina nisso também. Na formação pro escorrega, os maiorzinhos davam passagem para os menores. Aham. E barravam a entrada de outros grandes no parquinho para não machucar os pequenos. Isso eles não aprenderam com a escola, com o olhar a nuca do amiguinho na carteira. Eles aprenderam na socialização, na convivência. E o que a gente proporciona no 5C é a convivência entre eles, o respeito mútuo, e que a gente acredita que eles vão levar para a vida toda. João, gostaria de ficar conversando com você até sábado e sair daqui do estúdio do Terceira Via direto para 5C. Mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Nós encerramos essa primeira parte do programa Terceira Via com o João, o JJ da 5C, que falou um pouco sobre essa grande mágica que ele tem trazido às crianças de Paranaguá. Vamos trazer o mini jornalista da 5C aqui pro estúdio, Esther? Com certeza. Vamos trazer sim Que honra. esse menino que quer ser jornalista e quer impactar positivamente a nossa sociedade. Qual é o nome dele, João? O Rian. O Rian. Rian. Quem sabe a gente não traz o Rian para apresentar o programa no Dia das Crianças. Olha só, olha que... Ousado. Que competição, hein, Esther? Que competição, Tirei. Que concorrência, hein? Não vai dar para ninguém. Que concorrência. João, muito obrigado. JJ, muito obrigado pela sua participação. Eu quero que você dê o último recado para as pessoas que querem conhecer melhor o projeto, o que elas devem fazer, onde fica, como fazem para te contatar, como fazem para te ajudar, se for o caso. Vamos lá. Quem agradece somos nós, né? Quando eu falo em nome de todos os voluntários que estão lá todos os sábados, que estão nas festas comemorativas, nos eventos, os que apoiam de longe, os que acreditam, e o simples fato de acreditar. Eu recebi uma mensagem de uma moça aqui de Apucarana, e ela falou assim: eu não posso te ajudar com muito, mas continue lutando. As pessoas podem ajudar de várias formas. E é isso aí, é o que diz a Cecília Almeri, é o que diz a Kate, é o que diz o Celso Johnson, que é o mago das bolhas. Das bolhas, sempre junto com a gente também. A Cecília Carvalho. Minha tia. Não. Por que vocês têm com o nome Cecília? Minha avó colocou Cecília Almeri, e aí... Todos foram... Tem mais Cecílias na família aí. Bernadette Carvalho, e eu tenho certeza, eu acho que metade da população de Paranaguá acabou mandando mensagens pro João, hein, João? Que bom, é um prazer mesmo, agradeço a todos. E apareçam sábado lá para conhecer nossas crianças, e aí quando vocês se apaixonarem, vocês vão saber as outras formas de ajudar. A página no Facebook tem bastante informação lá. Então, qual que é a página, João? Dá um 5C Centro Cultural. Pode procurar, lá tem como ajudar, tem todas as nossas oficinas, tem prestação de conta, fotos das crianças, então... Tudo muito transparente. Sempre muito transparente.
porque não é nosso, não é meu, né? É da comunidade. Muito obrigado, João. É isso aí, boa sorte, parabéns por esse teu trabalho magnífico. Obrigado Você mesmo. está ouvindo o programa Terceira Via, um caminho de justiça e cidadania.